No Salmo 92, verso 12, o salmista compara o justo com a tamareira. Ele, lá no texto aparece palmeira, mas a referência é a tamareira. E também ao cedro do Líbano. Ele diz que o justo florescerá como a tamareira e crescerá como o cedro no Líbano. E essa comparação ela é interessante porque a tamareira e o cedro, por exemplo, eles têm características que podem ser comparativas com o justo. Por exemplo, eles crescem em lugares e situações às vezes desafiadoras, nem sempre favoráveis, às vezes desafiadoras, circunstâncias às vezes não muito boas, e eles não dependem então de circunstâncias favoráveis e situações fáceis, lugares propícios, por exemplo. Eles crescem, eles florescem até mesmo no deserto, até mesmo nas montanhas, por exemplo. E então essa é uma característica, por exemplo, da tamareira, que floresce mesmo no deserto, mesmo sem nutrientes como a água, etc. Mesmo no calor escaldante do deserto, ela cresce, ela floresce, ela dá fruto, o fruto doce, né, que é a tâmara. E também a segunda característica é a ideia de florescer, né, de dar frutos, mesmo quando a situação, a circunstância não é favorável. A terceira é a durabilidade. Então, tanto a tamareira quanto o cedro, eles duram muito tempo. E é interessante que no verso 7 o salmista contrasta o justo com o ímpio, dizendo que o ímpio também floresce, só que não dura. E no dia do juízo o ímpio será destruído, né? E é interessante que ele diz no verso 10 que o Senhor fortalece, revigora o justo. E o justo, ele floresce porque ele está plantado na casa do Senhor. Veja, o cristão, o servo de Deus, ele não depende de circunstâncias favoráveis, de situações propícias. Ele não depende de que tudo esteja bem ao seu redor para que ele floresça, para que ele dê fruto. Ele depende unicamente e exclusivamente de estar unido a Cristo. Então, isso é uma coisa interessante. Sofrimento, dificuldade, desafio, provações nunca fizeram mal para o cristão genuíno. E em toda a história da igreja, a igreja sempre sofreu, sempre foi perseguida, sempre experimentou provações, desafios, e nunca isso destruiu a igreja e nunca impediu o cristão de florescer, de crescer, de se desenvolver, de progredir, dar frutos. E o Senhor Jesus nunca prometeu para nós vida fácil. Ele prometeu estar conosco. Essa é a promessa dele, todos os dias até a consumação do século. Ele disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu estarei com vocês. Eu venci o mundo, aliás, né? E no final do Evangelho de Mateus, ele prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias. Essa é a diferença entre nós e os ímpios. O Senhor está conosco. O grande diferencial na nossa vida não é que a vida vai ser fácil, não é que a vida vai ser só vitória, não é que nós não vamos chorar, não é que as coisas não vão nos angustiar, é que o Senhor está conosco. E é isso que faz diferença na nossa vida, é isso que nos dá motivação, que alimenta a nossa esperança, que nos dá força e que nos faz seguir em frente. É saber que Deus está conosco, e é saber que no dia do juízo, quando o Senhor Jesus voltar, nós não seremos destruídos com os ímpios, nós permaneceremos na casa do Senhor para sempre. É isso que deve alegrar nosso coração. Tiago diz no capítulo 1, tende por motivo de toda alegria
ao passardes por várias provações, sabendo que a provação traz benefícios e tem propósitos elevados para vocês. Então, se você estiver enfrentando algum sofrimento, alguma provação, alguma situação desafiadora, alguma angústia, o Senhor está com você. Não desiste, não desanima, levante a cabeça e siga em frente. O Senhor está com você. E isso tem que fazer toda a diferença na sua vida e na forma como você lida com o sofrimento, com a provação e com os desafios da vida, que são reais. O Senhor Jesus, no capítulo 15, é extraordinário o que ele diz em João, capítulo 15. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Todo aquele que está em mim, todo ramo em mim, unido a mim, dá fruto. E o ramo que estiver ligado a mim e não der fruto, o Senhor Jesus diz que ele poda para que essa pessoa dê fruto. Então, estar unido a Cristo proporciona para nós o extraordinário efeito de florescer, produzir frutos, ter uma vida abundante, mesmo em situações desfavoráveis, desafiadoras para nós, experimentando às vezes sofrimentos e angústias. E um dia, o Senhor Jesus diz em Apocalipse, a palavra de Deus diz em Apocalipse, diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Já não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, nem luto, porque as primeiras coisas já passaram. E todas as coisas se farão novas. Nós moraremos para sempre com o Senhor nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça. Essa é a promessa do Senhor para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que você consiga, ouvindo essas palavras, encontrar ânimo no Senhor, esperança e motivação no Senhor, não nas circunstâncias, que elas nem sempre serão boas, mas no Senhor, para seguir em frente.